Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 32 minutos. Hoje é quarta-feira, 28 de julho, 8 graus a temperatura nesse momento em Porto Alegre. Atenção, operação policial prendeu um homem acusado de atirar contra um outro. Por quê? Por que ele foi pego? Diga pra gente, Lucas Abate, bom dia. Bom dia, André, e a todos que nos acompanham. Uma dívida de R$900 entre esse homem que foi preso por tentar matar o outro e a vítima. Essa vítima, André, um usuário de drogas, uma pessoa viciada em crack, que foi colocada para traficar em uma região na zona sul de Porto Alegre. Só que ele é viciado, André, e sabe o que aconteceu? O quê? Ele usou a droga que deveria vender. E aí ficou com essa dívida aí de R$900 e por vingança o criminoso, esse homem preso hoje, atraiu a vítima para uma emboscada e atirou, André, 15 vezes em direção a ela. Mas esse homem conseguiu fugir e sobreviveu. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes, inclusive sobre a operação de hoje, com as imagens que foram feitas pela Polícia Civil, mostrando as buscas a esse criminoso que já está atrás das grades. Bom, isso aconteceu entre os bairros Coab e Cavalhada, aqui em Porto Alegre, portanto, a operação hoje de manhã. Vejam só, e eu já chamo para conversa também, direto da redação, Lu Coleman. Oi, Lu, bom dia, Lu. Bom dia, André, bom dia a todos. Que felicidade estar aqui contigo hoje. É sempre. Veio passar frio com a gente, 8 graus a temperatura e em seguida nós vamos falar do frio, viu? Em seguida nós vamos falar do frio. Agora, sobre este caso, na abertura do SBT Rio Grande, estamos aí mostrando a ação da polícia nesta operação que aconteceu na manhã de hoje. Veja que ponto chega, hein, Lu? Hein, Lucas? A que ponto chega uma tentativa de assassinato? 15 tiros disparados contra o chamado desafeto, né? É aquela pessoa que, às vezes, até em determinado momento, pode ser um parceiro, né? Um amigo, mas de repente se transforma num desafeto. Neste caso, porque usou a droga que deveria ter sido repassada. Mas como ele era um consumidor, aí o que aconteceu? O resultado era esse, tentativa de assassinato, uma emboscada e pelo menos 15 tiros foram disparados contra este homem. Operação que aconteceu na manhã de hoje, não é mesmo, Lucas? Isso mesmo, André. Operação hoje que prendeu um dos envolvidos, o homem que estava nessa emboscada e que seria com quem a vítima tinha essa dívida de R$900. Daqui a pouco, André, eu vou trazer todos os detalhes sobre isso e, inclusive, um fato que chama bastante atenção. Como que essa vítima foi atraída para uma emboscada? Porque ele entrou por conta própria no carro, André. Os criminosos disseram outra coisa para ele, para levar para um ponto mais isolado e conseguir atirar essas 15 vezes. Em seguida trazemos outras informações, lembrando que o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Confirmado agora, 57 municípios do Rio Grande do Sul com temperaturas abaixo de zero, não é mesmo? O meteorologista Estael Cias já está com a gente aqui no estúdio. Em seguida, nós vamos atualizar todas as informações do frio que começou ontem e que vai durar aí nos próximos dias. Segue pelos próximos dias. A forte massa de ar polar chegou ao estado e foi até bastante rápido. Depois de temperaturas de 30 graus no final de semana, gente. Hoje é quarta-feira. 57 municípios com temperaturas abaixo de zero. E o detalhe, vem mais frio pela frente. O colega Guilherme Roquete está onde? Está nos campos de cima da serra. Está em São José dos Ausentes, onde a mínima foi de 4 graus abaixo de zero. Vamos tentar conversar com ele, hein, Lu? Vamos dar uma sacudida nele para aquecer, porque o frio e o vento faz com que a sensação térmica seja de quanto, Estael, nesse momento? O Guilherme Roquete com sensação térmica agora de quanto? Cerca de 6 graus abaixo de zero é a sensação térmica nesse momento. Guilherme Roquete, bom dia, Gui. Bom dia, André. Que coisa boa esse frio aqui. Só que não, vamos lá. Vejam que o Gui. Vejam que o Gui começa assim: bom dia, André, Lu. Pegando no tranco, hein? É muito frio e eu imagino que ainda com o vento, né, Gui, deva estar muito pior. É algo assim que as pessoas não imaginam o frio que é esse temperatura baixa mais esse vento, né?
Olha só, eu tive que fazer o seguinte, ó, pra poder mexer no celular eu deixei o dedão de fora da luva aqui, mas só o dedão, tá? Porque senão não tem condições. Mas deixa eu contar pra vocês como é que foi essa madrugada, tá? Quando a gente acordou, por volta das 5h30, a gente saiu 6 horas da manhã pra captar as imagens, a temperatura aqui em São José dos Ausentes marcava no termômetro, apesar da mínima ser de -4, a temperatura que marcavam nos termômetros aqui dentro da cidade era de -5 graus. Então uma temperatura ainda mais fria do que o que a gente tem agora de 0 grau aqui nesse ponto. Mas é claro que com esse vento todo, realmente a sensação é congelante, congelante. A gente inclusive andou em algumas regiões aqui perto, para esse lado aqui, para esse lado da cidade, onde tem uma parte mais rural, e a gente encontrou algumas poças d'água ali, André, com a água congelada. Só que não era só uma casquinha fininha, atenção. só que congelou. Olha aí, olha aí, olha aí. 1 centímetro de água. Olha aí, gente, essa imagem é de agora. Essas imagens aí. Isso, estamos mostrando aqui que imagem de agora de manhã, esse som é o vento que bate ali no microfone do Guilherme Roquette, que está em São José dos Ausentes. Olha só, o Mazzoni também, o nosso cinegrafista, está lá junto com o Gui, mostrando justamente esse frio todo. Percebam, isso aí é um arroio, não é um córrego, água congelada, e não é assim aquele filete de água. A gente percebe que a espessura, ela chega aí a 5, 6 centímetros. Olha aí, está, Elcias, a quantidade de água congelada. Quase 1 centímetro. Quase 1 centímetro. Vejam só que a espessura é bastante grande, Guilherme. Exatamente, quase 1 centímetro, André. E já tem muito turista chegando aqui, os hotéis aqui de São José dos Ausentes, eles estão todos lotados, porque Estael Cias está aí, vai nos confirmar, a gente tem uma previsão de se intensificar o frio e da neve para o final da tarde e início da noite. Já embaçou meu óculos aqui, André, fica aí contigo. Tá bom, daqui a pouco a gente volta conversando. Lembrando que os serviços de meteorologia de Santa Catarina pedem que as pessoas só se dirijam às regiões de frio se tiverem pousadas já marcadas, já reservadas, porque de fato o frio é bastante baixo. Mas o vento, a sensação térmica é um perigo para todos. Até a necessidade de locomoção e de movimentação, não é, Estael? Ela é importante nesse momento pelo frio intenso que se tem. Mas daqui a pouco a Estael vai conversar mais com a gente, dando mais detalhes e do frio que vem pela frente ainda. Este não é o ponto máximo do frio, não. Nós teremos mais frio nos próximos dias, o que exige um alerta de todas as prefeituras do Rio Grande do Sul. Iniciativas como Porto Alegre, São Leopoldo, receber as pessoas, colocar em local apropriado, fazer a vacinação contra a Covid, contra a gripe, são extremamente importantes. Para os municípios que ainda não acordaram para isso, fiquem atentos e se planejem nesta quarta-feira para receber essas pessoas que estão aí pelas ruas passando esse frio intenso. Bom, daqui a pouco a gente volta, como eu disse, a falar do frio. Agora 11h39, 11h40, faltando 20 para o meio-dia. Temos um recado dos nossos amigos da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o número 983 24 54 80. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contratos. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. Muito bem, coloca aí a sirene, gente. Coloca aí a sirene porque os 7 presos, nós mostramos ontem, 7 presos transferidos para penitenciárias federais estão envolvidos diretamente em 34 assassinatos. Esses 7 que foram transferidos ontem para presídios federais, envolvidos, portanto, em 34 assassinatos. Aí, somando todas as penas, passam de 240 anos de prisão. Os detalhes da reportagem dele, Lucas Abate. Foram mais de 300 agentes envolvidos. Um esquema de segurança pelo céu e por terra. Era por volta das 4h30 da tarde, quando o avião da Polícia Federal decolou, levando para fora do estado 7 dos maiores líderes criminosos do Rio Grande do Sul. Medidas como essa se inserem dentro daquela lógica de prevenção e repressão à criminalidade.
Dentro da aeronave, bandidos como Adriano de Oliveira Noronha, o véio, envolvido em homicídios e roubos e com 76 anos de prisão a cumprir. Entre os transferidos, um que conhece bem o regime federal, Rodolfo Silva Charão de Lima, conhecido como Cupincha. É a terceira transferência do criminoso que é envolvido em mortes, roubos, sequestro e extorsão. Nas outras 2 vezes, Cupincha voltou por decisão judicial. Quando a gente isola o preso lá em Mossoró, lá em Campo Grande, efetivamente ele para de se comunicar, então ele para de interferir no processo, então eu paro de ter informações sobre ele. Então, naturalmente, eu não consigo, justificar muitas vezes a permanência nesse sistema. Por quê? Porque lá ele não consegue realmente produzir. Então, quando ele volta, a gente verifica que ele volta a participar do crime. No sistema penitenciário federal, o preso não tem acesso a nenhuma comunicação externa, como rádio e televisão, muito menos telefone celular. As celas são individuais, para evitar o contato com outros detentos. As visitas ou consultas com advogados só podem acontecer por parlatório. Até mesmo o banho de sol tem um tempo restrito de 2 horas por dia. Tudo pensado para enfraquecer lideranças. Nós fizemos a transferência daqueles apenados para o sistema federal, daqueles que, por assim dizer, eles próprios carimbaram o seu passaporte para fora do Estado, para o sistema prisional federal, na medida em que um comportamento renitente no que diz respeito a uma liderança interna no estabelecimento de privação de liberdade, uma liderança negativa, portanto, interna, e uma liderança também negativa externa, do ponto de vista, então, de continuarem, de alguma forma, influenciando na criminalidade. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os outros 5 presos, também envolvidos em mortes e sequestros, estão sendo transferidos pela primeira vez. Devem ficar até 1 ano, prazo que pode ser prorrogado. Com eles, o Rio Grande do Sul já soma 72 presos enviados para o sistema federal, sendo que 40 não regressaram ao estado. Portanto, 40 presos seguem em penitenciárias federais e nós mostramos ali quais as condições. É um local pequeno, é de isolamento total, Lu Coman e Lucas Abate, com o mínimo necessário. E o importante nisso tudo, isolamento de contato telefônico. Tá aí a imagem. São celas individuais com dormitório, sanitário, pia, chuveiro, mesa e assento e só. E as conversas com advogados são através de parlatório, ou seja, elas não são individuais. Não é assim uma coisa, reservada. Elas são feitas de maneiras muito transparentes, ou seja, tirando a possibilidade, qualquer possibilidade, e esta é a intenção, de que informações sejam dadas ou ordens sejam dadas de dentro da prisão. Bom, como disse o Lucas, Lucas, eles devem ficar um prazo médio de 1 ano, é a previsão. Por exemplo, o véio que nós mostramos aí, ele tem 76 anos de pena ainda a cumprir. 76 anos, ou seja, são 7 criminosos de alta periculosidade e que atuavam através de comunicação de dentro dos presídios. Lucas. Isso, André. E como a gente várias vezes já trouxe aqui no SBT Rio Grande, casos, crimes, homicídios, sequestros ordenados de dentro do sistema prisional aqui do Rio Grande do Sul, Presídio Central, a própria penitenciária de alta segurança de Charqueadas. A intenção ao isolar esses criminosos é também, André, dar um recado para eles de que quem continuar insistindo, ordenando crimes de dentro do sistema, pode ser ali na frente também transferido para esse sistema federal que é bastante rígido. André, não tem comunicação externa nem para sair e também para entrar informação. Dentro dessa cela, o preso fica isolado, é uma cela mais ou menos de 2 por 2, ele fica isolado, sozinho, e não tem rádio, não tem televisão, e esse é o grande pavor, jornal, ou seja, ele não sabe o que está acontecendo. Pode estar acontecendo qualquer situação aqui no Rio Grande do Sul. Pelo próximo ano, esses 7 criminosos não vão estar por dentro de nada e, consequentemente, mesmo que conseguisse qualquer tipo de forma de comunicação, não iam conseguir
ordenar nenhum crime, nenhum ato aqui no estado. E isolamento das próprias famílias, né, Lu? Imagina a situação agora. Chegou a um ponto que houve a necessidade dessa transferência, que chegam a ficar pelo menos um ano nesta situação de total isolamento. Inclusive, né, André, sempre isso dá muita polêmica, porque as famílias acabam recorrendo justamente para, após um período, esses presos retornarem para o sistema penitenciário aqui do Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, Lucas, eu sei que você acompanhou praticamente todas essas operações. A Pulso Firme foi uma das que mais retornaram os presos, né? Dos 29, se eu não me engano, 19 já voltaram para o Rio Grande do Sul. Agora a gente sabe, né, André, que tem, como o Lucas mostrou ali na reportagem, são criminosos com vários anos de pena. Ano passado, fim do ano, teve o Nenê, aquele que foi capturado na Cidade do Leste, ou seja, criminosos com vários crimes nas costas e que muitas vezes fogem do sistema penitenciário aqui ou continuam comandando crimes de dentro da cela, né? 11h47, Lu. 11h47, Lucas Abate. Para quem não acompanhou, nós estamos falando sobre esses 7 presos que foram transferidos na manhã de ontem, numa grande operação que aconteceu. Primeiro, planejamento de meses. A operação começou na noite de segunda-feira, tá? Na noite de segunda-feira, cerca de 300 policiais, mais de 30 viaturas, helicópteros, recolheu estes 7 presos que estavam em prisões do Rio Grande do Sul, centralizaram na PASC e da PASC, no amanhecer de ontem, eles foram levados até ali ao lado do aeroporto Salgado Filho, onde tinha um avião da Polícia Federal aguardando para que se fizesse então a transferência destes 7 presos para presídios federais, que, como mostramos aí, são presídios altamente seguros e o principal é corta qualquer tipo, impossibilita qualquer tipo de comunicação desses presos com o meio externo. E por isso nós estamos então contando um pouco, né, do que representam estes 7 homens, 7 criminosos que se comunicavam, e isto é o que diz a polícia, Lucas. Eles mantinham ainda de dentro da prisão o controle de diversos crimes do lado de fora, não é mesmo, Lucas? André, e uma novidade rapidinho que eu perguntei ontem na coletiva de imprensa sobre os bloqueadores de celular aqui no Rio Grande do Sul. Quando que a gente de fato vai ter, principalmente na penitenciária de alta segurança de Charqueadas? E a resposta do governo, ainda neste ano deve ser iniciado um processo de contratação, não só para bloquear, mas também para rastrear os telefones celulares de dentro do presídio. Então, é uma solução que vai ser adotada e que a gente vai acompanhar nos próximos meses para ver se essa promessa vai ser cumprida. Assunto extremamente importante, Lucas, porque hoje de manhã um grupo aqui do governo do estado, da área da segurança, foi até Minas Gerais para conhecer o sistema de público-privado, né? O sistema de parceria público-privada, as chamadas PPPs, no que se refere à segurança pública, à construção de presídios. Houve inclusive uma manifestação de agentes da SUSEP que foram lá se manifestar contra justamente esta iniciativa. O que pretende o governo do estado? O presídio de Erechim deve ser o primeiro, né? Se conseguirem deixar o processo ser encaminhado, será o primeiro presídio de Erechim nesse processo de parceria público-privada. Então, houve essa manifestação. O que é importante, São Paulo tentou levar adiante, não deu certo. Por quê? Porque não se deu voz aos agentes penitenciários, que sim, se preocupam com seus empregos, se preocupam com uma série de condições, e por isso é muito importante que também o governo escutem estes servidores. Agora, algo precisa ser feito. Se nós tivéssemos presídios em condições, esses homens poderiam continuar aqui. E isso também é uma prova, né, de que nós não temos condições, começando pelo próprio sistema de comunicação, que de dentro dos presídios se consegue-se a comunicação, se dar ordens de dentro do presídio, ordens de criminosos, portanto, isso não se consegue. Ainda nós não conseguimos deter esse tipo de ação dentro dos presídios, o que exige uma série de investimentos também, Lu. Pois é, não, até eu vou perguntar ali para o Lucas, porque um dos casos que me chamou mais a atenção foi do Nenê, que foi, ano passado, fugiu, foi capturado na Cidade do Leste, e aí em novembro acabou sendo enviado novamente para fora do estado, porque além dele comandar o crime, ele ainda participava de campeonatos de videogame de dentro da cela. Então a gente vê até a internet que ele tinha para conseguir fazer isso, né, Lucas? Tudo isso dentro da penitenciária de alta segurança de Charqueadas, que de alta segurança apenas o nome. Lá dentro ele tinha, de fato, uma central para jogar videogame, Lu.
Muito bem, seguimos com esse assunto, seguimos acompanhando, inclusive os desdobramentos com essa visita da área de segurança pública do Rio Grande do Sul a Minas Gerais. Eu acho que é Ribeirão das Neves, é o único presídio em ação, em funcionamento já há bastante tempo, com a parceria público-privada aqui no Brasil, no caso, Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. 11h52, atenção, lembram que ontem nós mostramos sobre a agressão no quartel? Voltamos a este assunto que teve muita repercussão, pois está em andamento um inquérito policial militar para apurar os responsáveis. Isso aconteceu no 6º Batalhão de Engenharia de Combate, lá de São Gabriel. A repórter Gabriela Lerina conversou com a avó da vítima e vai trazer detalhes do que aconteceu com este rapaz de 18 anos, cujo sonho era justamente entrar no quartel, né, para seguir, porque nós sabemos que o quartel ele tem uma função, né? Ele tem ele tem disciplina, ele tem ordem, tem uma série de coisas que preparam o cidadão para a vida, para o mundo. O que você conversou, Gabi, com a avó, o que ela contou, como tudo aconteceu? Boa tarde, Gabi. Bom dia ainda. Oi, bom dia. Bom dia congelante, André, para a Lu, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, esse foi um dos assuntos mais comentados nas últimas horas, em função desse vídeo, né, André? Uma coisa horrorosa, uma cena de violência absurda desse jovem de 18 anos, que é lá de São Gabriel. E como você disse, tinha um sonho de servir ao Exército Brasileiro, mas aí, de acordo com as informações repassadas pela família do jovem, ele estaria passando por uma espécie de prática antiga do Exército, coisa que não se utiliza mais, que não se... Olha, se acredita de ver essa situação, seria uma prática chamada de pacote, em que nada mais, nada menos a pessoa apanha, André. A situação é horrorosa, o vídeo dá um nervoso de assistir, de se imaginar que isso realmente aconteceu. Pois é, infelizmente esse caso foi confirmado, inclusive pelo comandante lá do 6º Batalhão, que nós conversamos com ele, e o comandante disse que esse tipo de situação não é comum, que é inaceitável e que, portanto, já abriu um inquérito policial militar para poder apurar direitinho o que realmente cometeu, porque isso que nós estamos acompanhando, André, é um crime. Pois é, você disse, eu conversei com a avó deste garoto, essa avó que também está bastante abalada, porque foi ela, André, a avó, que percebeu que o neto não estava muito bem, que ele andava bastante chateado, bastante depressivo, segundo as palavras dela, e com muita vergonha, porque esse vídeo aí que a gente está rodando para vocês... esse vídeo está circulando nas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp. Então, essa situação toda, imagina só, o garoto ainda segue com hematomas e está passando por um tratamento psicológico. Vamos ouvir, então, o que a avó dele contou pra gente. Isso aí eu comecei a perceber que estava acontecendo há um mês atrás. Aí, ele chegava em casa, se trancava no quarto, né, não queria conversar com ninguém. Aí eu comecei a desconfiar, porque ele sempre foi um rapaz assim que chegava, tomava chimarrão comigo, conversava, né? Ele começou a se trancar no quarto, chegava com dores nas costas, muito depressivo, chegava e se encerrava no quarto. Aí comecei a cuidar, né? Bom, para quem está nos acompanhando, agora faltando 5 para o meio-dia, o relato de uma avó, corajosa essa avó, a gente agradece muito, e a importância desta avó no momento em que começou em casa, percebendo mudanças no comportamento do neto. O neto que queria, o sonho dele era entrar para o quartel, era fazer o exército, e conseguiu. E a partir de cerca de um mês atrás, pelo que a gente sabe, né, Gabi? Começou a mudar a alteração, começou a se alterar dentro de casa com algumas reações. Bom, esse vídeo, ele conta tudo, ele mostra tudo. O que a gente se indigna e se revolta, primeiro, Gabi, Lu, importante deixar bem claro, porque anos atrás a gente ouvia muitas histórias dos chamados recrutas, que são esses mais novatos, que passavam por provas, porque eram os calouros. Isso aí foi mudando muito. Mesmo dentro das escolas, a gente sabe que isso acontecia. Só que hoje não se admite mais comportamentos como esse. E o Exército, ele tem técnicas para identificar quem está preparado para seguir no Exército ou não. Isto não é tipo de prática, porque muitas vezes são colocados nessa situação por esses que se acham os mais experientes, tem que passar por essa prova para saber se tem condições de ficar no Exército, né? É isso que fazem e por isso nós aguardamos, Lu, Gabi, quem está nos acompanhando, uma posição firme do Exército, porque
1, 2, 3 não vão prejudicar a imagem do Exército Brasileiro em hipótese alguma. Agora, precisa-se sim, disse ontem e repito, Gabi e Lu, temos que identificar quantos praticavam essas agressões, há quanto tempo. Há outras vítimas, momento de se apresentar também. As autoridades, os superiores do quartel sabiam de algo a respeito? Isso também o quartel deve estar investigando. Quer dizer, tudo isso precisa ficar bem às claras para que a gente, né, siga com o respeito, né, a que nós temos pelo nosso Exército Brasileiro. Quer dizer, é hora do Exército deixar muito às claras nesta investigação, neste inquérito policial militar, afinal de contas, o que vem acontecendo lá em São Gabriel. Pois é, nesse caso, né, André, dá pra ver que é uma tortura o que esse jovem está passando com essas agressões. Inclusive os outros rindo, né, André? É absurdo esse tipo de situação. E nós temos também uma posição, nós temos a posição do comandante lá do 6º Batalhão falando exatamente sobre essa cena. Vamos rodar para vocês agora. A preocupação do 6º Batalhão de Direito de Combate é exatamente detectar e coibir esses desvios de conduta. Não são comuns e são repudiados veementemente pelo Exército Brasileiro em todos os escalões. Então, a nossa ideia, além do tratamento dado ao militar, que foi fruto aí dessas ações, saliento que esses que participaram dentro do transcurso do inquérito policial militar poderão, ao final dele, né, receber aí a sua sanção devida, e isso serve também para coibir demais atos dessa natureza. Nós temos a preocupação com o militar, com a sua família e depois, aí sim, com a instrução que vai ser conduzida para que se evite atos dessa natureza. Aí, muito bem dito pelo comandante lá do Exército em São Gabriel. É de fato o que nós esperamos do Exército, transparência, porque o Exército não admite atitudes como essa. Escutem só um pedacinho para vocês verem a brincadeira que foi para esses aí. Foram 3 pelo menos, né? Foram 3 pelo menos. Esses os instrumentos usados. Escutem. Eita, risada, se divertindo. Lu. Ai, que horror, né, André? Eu acho assim, ó, revoltante esse vídeo. Eu assisti ontem com vocês, eu fiquei assim, extremamente indignada, né? Ambiente ali do Exército. Conheço tantas mães que, inclusive, estão hoje com os filhos entrando, né, para servir no quartel e assistiram esses vídeos horrorizadas, dizendo, eu não acredito que isso continua fazendo parte da prática, né? Ali nos exércitos, eu disse, olha, eu acho que não. Ainda bem que a gente teve agora essa posição, mas eu confesso, André, que eu fiquei um pouquinho incomodada porque os 3 continuam trabalhando, é isso? Olha, pelo visto sim, durante o inquérito, eu acho que quem pode trazer melhor pra gente essa informação é a Gabi, mas eu acho que estava na nota, né, que eles continuam trabalhando enquanto corre a investigação. É que, segundo o comandante, segundo o quartel, é que ainda precisa se apurar o que está acontecendo e identificar essas pessoas. Assim que essas pessoas, esses soldados, esses militares forem identificados, a ideia é que sim, que eles sejam afastados, obviamente, na hora do que eles estão fazendo de suas funções. Então, a gente está aguardando para ver os detalhes dessa apuração, o que vai acontecer, mas eles podem ser presos, eles podem ser expulsos na sequência do Exército Brasileiro. Estamos aguardando para ver como vai correr essa apuração. Mas olha só, eu tenho mais uma parte da entrevista com a avó do jovem, que ela conta como foi que ela descobriu, porque ela estava desconfiada do comportamento do menino. Vamos ouvir agora como é que ela descobriu as agressões. Peguei o celular dele e comecei a mexer no celular e tinha aqueles vídeos deles espancando, dando com um pedaço de fio. Um rapaz que sonhou a vida inteira quartel, em servir. O orgulho dele era dizer, você é militar. Aí acontecia tudo isso, darem com um pedaço de pau nele. É rotina, diz que é rotina, que é bom. Numa mensagem dizia, amanhã tem de novo. Gente, olha o que diz. Olha o que diz. Isso foi o mais chocante, André. Amanhã tem de novo, André. Quer dizer... Que sofrimento desse guri, né? Desse jovem, Gabi, que horror. E provavelmente ele passava, obviamente, passava por pressão, né? Por tudo que faziam. E o menino sabia que no dia seguinte ia ter pressão, ia ter sessão de novo, né? Sessão, porque isso é sessão de tortura. Sessão tortura. Isso é sessão de tortura. E muito bem faz o Exército em deixar tudo muito às claras no que se refere a
afinal de contas, é uma instituição que nos honra. Para quem não acompanhou, nós estamos mostrando aí uma sessão de tortura que aconteceu dentro do quartel, isto lá na fronteira aqui do nosso estado, isso em São Gabriel. É uma sessão de tortura a um rapaz de 18 anos, ele recém entrou no início do ano para o quartel. E agora foi instaurado um chamado inquérito policial militar justamente para identificar o que é que acontecia lá dentro. Veja aí as imagens. Tá aí a cabeça dele na esquerda, a gente consegue perceber ele deitado no chão e recebendo uma surra, Lu. Ai, que horror, André. Ô, Gabi, você que conversou com a avó dele, a minha curiosidade é que a gente tem a informação de que ele está tendo um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, na verdade. Mas, assim, a minha curiosidade, ele deve estar muito abalado, né, emocionalmente. Não há dúvida, tanto é que está recebendo o apoio do próprio Exército. Agora, se o rapaz disse que é rotina isso acontecer lá dentro, eu pergunto, mas ninguém sabia antes? Nenhum superior percebeu alguma alteração nos seus comandados? Pelas informações, eles não só agrediam, como filmavam e compartilhavam nos grupos. Será que ninguém viu isso? Pois é, isso precisa ser muito bem explicado através desse inquérito policial militar. Olha aí. Ai, que horror, né, André? A informação que a gente tem é que ele realmente está recebendo todo esse apoio psicológico, psiquiátrico, fazendo, né, terapia. Porque imagina se isso estava acontecendo já desde o início do ano, a gente está já no mês de julho, André. Não, e esse rapaz que passou por essa sessão, ele disse que isso era rotina lá dentro. Rotina desde quando? Isso o Exército precisa esclarecer. Precisa esclarecer. Este é um caso. Outros casos também existem ou já existiram? O que vai ser feito para evitar que novos recrutas passem porque esse aí passou e agora continua passando psicologicamente, fora os ferimentos? A família diz que ele estaria sofrendo essas agressões há um mês. Agora, as agressões físicas e as emocionais, né? Porque a gente tem toda a parte do bullying. Agora lembrando, esta não é função do Exército. Não é isto. O exemplo do Exército, não. Não são esses três que vão manchar a imagem do Exército Brasileiro. Agora, precisa-se sim de punição, dura punição, para que não aconteça mais esse tipo de ato dentro de uma unidade. É um absurdo total. É um absurdo. Sabe que eu conheço duas mães, há pouco eu relatei, que estão justamente agora no processo em que os filhos estão indo servir, estão arrumando tudo que tem que levar e tal. E elas assistiram isso, elas ficaram tão horrorizadas. Elas perguntaram pra mim, isso é normal ainda? Isso é rotina? É rotina? Meu filho vai apanhar assim? Então, aí você vê a repercussão de um vídeo desses, né, André? E por isso é importante que o Exército se posicione e rapidamente, né, com relação a isso que aconteceu lá em São Gabriel. 12h e 4 minutos, agora 8 graus a temperatura. Gente, saiu a publicação agora. Sensação térmica em Santa Catarina, no Morro da Igreja, Estaelcias, 20 graus abaixo de zero. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o frio aqui no Rio Grande do Sul e, é claro, no estado vizinho, Santa Catarina. Chance de neve no Uruguai, coisa que é muito difícil, neve no Uruguai. A Estaelcias, meteorologista, está aqui no estúdio. Em seguida vai trazer outras informações do frio mais intenso que está chegando aqui pela frente, tá? A gente vai ter mais 3 dias aí de muito, mas muito frio aqui no Rio Grande do Sul. 12h, 5 minutos agora e atenção, a Polícia Civil prendeu 2 homens suspeitos de atacarem um rapaz com golpes de machadinha e tiros na região metropolitana. Que história é essa, Lu Coleman? Ai, que horror, André. Olha, mais uma história. Mais uma história dessas horripilantes, né? A polícia, ela cumpriu nessa terça-feira um mandado de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva na zona rural de Gravataí, aqui no ladinho de Porto Alegre. O nome da operação é Vindicta. Por quê? Porque significa vingança. O que é essa história? É que assim, tudo começou, André, há mais de 2 semanas, quando um homem pegou no flagra a esposa com um amante. E aí ele teria batido nos dois, especialmente no rapaz, teria dado uma tunda de laço nesse homem, que saiu de lá já decidido que iria se vingar. E aí ele realmente partiu para a vingança no dia 15 de julho. Ele chamou um familiar, um parente, para ajudar nessa vingança, abordou esse homem numa via pública de Gravataí, fez vários disparos de arma de fogo e ainda utilizou uma machadinha várias vezes contra a vítima, que inclusive teve fratura do maxilar e também lesões no crânio. Felizmente, a vítima sobreviveu, apesar das graves lesões, André. A polícia também, então, apreendeu nessa operação 2 espingardas, um revólver, munição, celulares,
além, claro, da machadinha usada nesse crime bárbaro aqui em Gravataí. E nós temos aqui uma entrevista que a gente fez com o delegado Ricardo Milesi, que é quem está coordenando essas investigações. Vamos ouvir. A vítima foi alvejada em via pública por disparos de arma de fogo e também foi lesionada com golpes de machadinha. Embora a gravidade dos ferimentos, que foram bastante extensos, a vítima conseguiu sobreviver e pôde nos indicar com precisão os autores do crime. Então, a partir dos elementos colhidos nessa investigação, se representou ao Poder Judiciário por mandados de busca e apreensão para a residência dos investigados e também pela prisão preventiva dos mesmos. Meio-dia e 7 minutos, estamos falando aí de um caso, uma operação da Polícia Civil que prendeu 2 homens suspeitos de atacarem um rapaz com golpes de machadinha e também tiros. Conta por quê, Lu? Que horror, né? Vingança. Vingança, orgulho ferido, na verdade um grande desentendimento. Esse homem havia estado com a mulher de um outro, da vítima, na verdade, né? A vítima das machadinhas. Esse homem então acabou flagrando os dois. Acabou batendo, agredindo. Quando encontrou no flagrante, já bateu nos dois. Já bateu nos dois, especialmente no rapaz, no amante. E esse rapaz, o amante, saiu de lá com orgulho ferido e disse: eu vou me vingar desse homem. E aí, no dia 15 de julho, ele pegou um familiar para ajudar. E aí, surpreenderam esse homem lá em Gravataí e estavam com arma e com uma machadinha. Então, eles dispararam contra essa vítima, contra esse homem, e também deram vários golpes de machadinha. Olha que coisa horrível, André. Século XXI e a gente tem ainda crime com machado. O homem sobreviveu, né? Felizmente. Mas graves ferimentos, lesões na cabeça, no maxilar, mas ele sobreviveu. E agora esses dois, então, foram presos pela polícia. Agora, a quantidade de armas que a gente percebe são armas que estavam registradas, é isso, Fê? É isso? Armas que estavam registradas, segundo o delegado. Exato, agora, 2 espingardas calibre .12, um revólver calibre 38, 166 cartuchos de munição, ou seja, material de uso restrito, prensa de recarga de munições, celulares. Foi muito material apreendido, como a gente vê aí nas imagens, né, André? Pois é, e através desses casos a polícia consegue, né, identificar e ver, afinal de contas, mesmo registradas, o que significa todo esse armamento não se sabe. Agora, com relação a este outro caso, o caso inicial do... sabemos que é muito difícil, imagino que seja muito difícil sim. Agora, apenas as pessoas não terem a capacidade de resolver, né, que seja no diálogo. Quer dizer, é um ato de violência que leva a outro ato de violência e assim por diante. Tudo errado, né? Exatamente, tudo errado. 12:09 agora, 12:09. Temperatura de 8 graus nesse momento aqui em Porto Alegre, muito frio e chegando mais frio, em seguida vamos falar do frio. Uma dívida de R$900 foi o que motivou a tentativa de assassinato de um homem na zona sul da capital. O principal acusado foi preso hoje de manhã. Quem tem os detalhes é ele, Lucas Abate, R$900. O que fez esse rapaz, hein, que estava em desacordo com o combinado, hein, Lucas? Foi aliciado, André, pelo tráfico de drogas, só que ele era viciado e acabou consumindo as drogas que deveria vender. E por isso teve essa dívida de R$900 com traficantes. E olha as imagens, André. Hoje pela manhã, a polícia cumprindo os mandados de busca e também um mandado de prisão no bairro Coab Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre. A polícia entrou nessa casa e lá dentro prendeu um criminoso, André, que é conhecido como Gordo Gui. Segundo a polícia, foi ele quem ordenou e planejou o crime, que tentou matar esse homem por conta dessa dívida de R$900. A gente conversou há pouco com o delegado Rodrigo Garcia, que coordenou essa ação, e ele nos explica um pouco melhor a motivação desse crime. Vamos ouvir. Essa pessoa, como era viciada, ela foi trabalhar, digamos assim, para o tráfico. Só que entre o trabalho ele acabou também consumindo, né, e ficando com parte do dinheiro. E isso ele acumulou, segundo o que ele mesmo nos falou, uma dívida de R$900. E foi em razão dessa dívida de R$900 que tentaram matar ele.
Pois é, aí a gente está aí André. dentro da viatura do carro, só mostrando aqui rapidamente aí a operação da polícia, portanto. A Polícia Civil atrás desse homem, do conhecido, né? Conhecido criminoso, que por causa de uma dívida de R$900, ele tentou matar, portanto, e não foi pouca coisa, né? Foram quantos tiros, ô Lucas? 15 tiros, André, e só não mataram, eles só não conseguiram matar porque era um local bastante movimentado, com trânsito, com moradores na região. Então esse homem, no momento dos disparos, ele chegou a ser atingido por alguns, inclusive, mas ele conseguiu fugir entre os carros, pulou o muro de uma casa e se escondeu dentro de uma residência. E por isso, André, porque era movimentado, os criminosos, os dois criminosos, esse que está preso e o outro que está sendo identificado ainda, tiveram que fugir do local e não conseguiram concluir o crime. André, quero contar como é que foi essa emboscada. Pois é. Pode falar que depois eu conto. Primeiro eu queria entender, e a Lu, se puder me ajudar a compreendê-lo, vou fazer uma pergunta básica, assim, até talvez um pouco ingênua. Mas a partir do momento que matar esse cara que está devendo R$900, aí sim que a dívida não vai ser paga, correto? É verdade. E eu tava me perguntando aqui, André, olha o custo de uma vida, né? A vida vale R$900. Exato, é bem isso. Quer dizer, assim, eu estou falando, entrando nesse raciocínio da lógica, tá? Então aí eu te pergunto, Lucas, tenta nos explicar. E esse questionamento as pessoas fazem pra gente, né? Então me explica o que isso significa, quer dizer, o custo de uma vida, neste caso, R$900. Aí o que é mais importante nesse caso? Aí entrando bem numa linguagem assim, né? O mais importante no caso aí para eles é matar, porque aí também fica um recado para outros. Tem esse lado também, né? Um alerta, né? Uma mensagem. Diga aí, tenta explicar, Lucas. É justamente isso, André. É justamente isso, pelo recado, pela mensagem, pelo alerta, para servir de atenção para outras pessoas que estão traficando para eles ou que vão trabalhar para eles em algum momento, que se vacilar, como eles dizem, se roubar, se usar droga, se não pagar a parte do traficante, eles vão ser assassinados. E não importa o valor. E também, muitas vezes, com requintes de crueldade, com diversos disparos, como foi a tentativa nesse caso. Pensamento, André, deles, vamos dizer assim, é simples, pensamento dos criminosos. Os R$900 eu não vou ter de volta, então vou evitar que lá no futuro outra pessoa faça a mesma coisa comigo. É essa a intenção que eles têm no momento em que matam uma pessoa ou tentam matar com 15 disparos, como foi nesse caso. 12:14, coloca a sirene, operação na manhã de hoje aqui em Porto Alegre. Gordo Gui foi pego pela polícia. Tá aí as imagens, ó o momento que entrando num apartamento, ó o pé na porta. Vamos acompanhar a ação da polícia, cheio de grades. Olha aí, vamos escutar, coloca o som. Olha aí, ó a polícia. Mais uma entrada aí. Olha ali, abrindo com... Quantidade de grade, né? Nossa, por que será, né? Por que será? Tudo protegido. Põe som. Olha aí. Isso foi que horas da manhã, hein, Lucas? Foi logo cedo, André. Nas primeiras horas da manhã, sempre por volta das 6 horas da manhã, é o momento em que a polícia cumpre esses mandados e pega de surpresa os criminosos, nesse caso, o que é conhecido como Gordo Gui, que planejou e executou essa ação. Deixa eu só mostrar ali, quero só, antes de eu falar, quero só perceber, porque, logicamente, como disse o Lucas, pega de surpresa, né, o criminoso. Já vimos diversas ações. Eu só quero agora que o Richard Kleiderman, o homem aí que segura a fita, eu quero só observar logo na entrada da casa. Quero só observar uma cena, porque, como disse o Lucas, pegou de surpresa. Eu tenho a sensação de que eu vi algo ali e eu quero só confirmar através da imagem. Está aí usando instrumento, esse alicate aí que arrebenta corrente de ferro, arrebenta cadeado e tudo mais. Aí o momento, ó. Prepara aí o Richard, prepara aí o dedo para parar a imagem. Mais um pouquinho. Volta ali, volta um pouquinho. Não tem... Volta mais um pouquinho. Eu percebi assim que tinha um cachorrinho num canto.
Vocês viram o cachorrinho no canto? Sempre o dog, André. Sempre tem o dog assim, olhando com uma cara surpresa. Mas é um framezinho que passa um pouquinho mais adiante. Aí um pouquinho mais adiante. Um pouquinho mais adiante. Chega a botar a carinha assim, meio assustado. Ou eu tô enxergando coisa demais também. A gente tá tentando assim, frame a frame, né? Como se diz assim, pedacinho, partezinha por partezinha, tentar mostrar. Ali, ó. Ali ele! É ou não é? É aqui, é ou não é? Larga aí, larga. Larga aí a imagem. Mais um pouquinho. Ah, é uma sacola. Eu juro que eu estava tentando identificar, André. E até aparecia a língua de fora aqui. É ou não é verdade, gente? Era a alça da sacola, não? Era a alça da sacola. Mas que parecia um cachorrinho com a língua de fora, parecia. André, eu fiquei aqui, juro, tentando aqui decifrar a imagem, tentando encontrar. Olhos de lince, mas era uma sacola, é isso? Era uma sacola, mas sabe que toda suspeita é válida até o momento de se descobrir o que Sempre né? tem um dog, né? Bebida tinha ali no canto, isso vocês viram, né? A bebida estava ali no canto, umas garrafinhas de bebida de cerveja. Tá todo mundo rindo de mim, mas a gente precisa investigar, isso faz parte da investigação. Não é verdade? Tá rindo de quem, Lucas? Tá rindo de quem, Lucas? Pra se esquentar? Ô, André, tinha gente até dizendo a raça do cachorro aí. Demais, tava até dizendo qual era a raça. Eu já ia dizer, o caramelo gaúcho, né? Tem uma raça que chamam, que é o cão mais inteligente, é o chamado caramelo campeiro, algo assim, que é um cachorro. E eu já ia dizer, é o caramelo. Mas olha aqui, ó. E até com a língua de fora. Para aí. Para e vê se não parece. Fecha aí da imagem aí, Léo, por favor. Léo Aguiar, fecha. Vê se não parece o cãozinho. Ali num framezinho, até com a linguinha de fora. Vai dizer que não parece, hein? É ou não é verdade? Mas enfim. O Border Collie, Mas é mais conhecido como o cãozinho gaúcho caramelo, que é esse que a gente encontra pela rua, o vira-lata caramelo, que foi considerado pela National Geographic, inclusive, como um dos cães mais inteligentes. É o nosso cãozinho, o caramelinho. Eu achei que era um ali, mas não. E percebi, assim, que estava até com a carinha assustada. Olha só, dentro da minha imaginação, se fosse de fato o cão, pego de surpresa, mas quem... SRD, sem raça definida. Essa aí muito menos, né? Porque esse aí, acho que veio da indústria coreiro calçadista, André. Pois é. E vejam só que, na verdade, quem foi pego de surpresa é o Gordo Gui. Aí ele é acusado de ter investido contra os chamados desafetos na linguagem criminal, aí na linguagem dos criminosos, devendo R$900. Investiu contra um homem, foi feita uma emboscada, armada uma emboscada, mais de 15 tiros disparados, mas quem foi parar na cadeia ali, portanto, foi ele. Mais algum complemento, Lucas? André, só para falar sobre a emboscada, então, como é que esse homem foi atraído para dentro do carro, onde ele foi levado até o local dos disparos? Ele estava no ponto onde deveria traficar, o Gordo Gui e o comparsa chegaram até lá e pediram para ele fazer a mão. O que é fazer a mão? Roubar. Vamos lá, roubar junto. Ele entrou no carro, só que na verdade, foi atraído para uma emboscada onde tentariam matar ele mesmo. Eu sou do tempo que fazer a mão, né, Lu? Era ir a minha mãe, quando dizia, eu vou fazer a minha mão quando ia pro instituto. Aí ela ia pintar as unhas, ia na manicure. Exatamente. Qual é a informação que nos chega do cãozinho? A imagem do cãozinho que eu falei há pouco, é isso? O Border Collie. Mas esse aí é um Border Collie... É o cão mais inteligente do mundo, mas Filhote, esse é um cão de raça. Agora, o que é considerado esses cães de rua, os nossos cãezinhos, esses caramelos por aí, também é considerado. Aí, agora, eu entendi que é a National Geographic, mas tem uma instituição bem reconhecida que identificou esses nossos cães de rua, os caramelinhos, como também um dos mais inteligentes do mundo. Veja só, que orgulho. Seguimos adiante, então, gente? Sempre tem que ter um cãozinho junto, né? Obrigado, sempre tem que ter. Coloca a sirene aí, porque, atenção, teve um assalto que quase terminou em morte, isso em Caxias do Sul, na Serra. A Lu tem os detalhes do que aconteceu. O que houve lá, Lu? Então, André, isso aí aconteceu ontem à tarde, no centro de Caxias do Sul. Olha só que horror. Isso aí, na verdade, já é o fim desse assalto, tá? A gente vai começar um pouquinho antes nas imagens para vocês entenderem. O que aconteceu? 2 homens entraram numa loja de eletrônicos.
Aí eles anunciaram um assalto e enquanto eles estavam lá dentro limpando o estoque, aconteceu isso. O dono da loja chegou, um deles estava ali na porta, impediu que ele chegasse. Enquanto o outro ainda estava limpando o estoque, ele ficou ali tentando impedir a entrada dele. Eles acabaram entrando em luta corporal, o homem reagiu e aí um dos homens disparou contra ele 2 tiros. Um pegou de raspão, olha ali, ó. Ele vai atirar, ó, atirou. Meu Deus. Então foram 2 tiros, um de raspão na cabeça e um nas costas, André. Isso então foi ali no centro de Caxias, ontem à tarde, ou seja, muito movimento ali na cidade. Os bandidos conseguiram fugir, só que como a gente viu ali, né, o jeito que eles fugiram, eles acabaram deixando cair a mochila que estava cheia de produtos que eles haviam roubado aí dessa loja de eletrônicos. Ainda não conseguimos confirmar o estado de saúde do empresário que foi baleado, mas a gente vê que ele entra e acaba depois fechando ali, né, a porta, né, André? Olha ali novamente, ó, eles entram em luta corporal, ele tenta impedir que o ladrão, que o bandido, ele saia com a mochila, né, e aí acaba levando os tiros e depois vem ali, acho que um funcionário fechar ali a porta, ó, novamente. Tá aí um dos bandidos, o dono da loja chega, o que está acontecendo? O bandido vê que ele é o proprietário, não quer deixar ele entrar, eles começam a brigar. Aí vem o segundo que estava lá dentro no estoque e faz os disparos que pega de raspão na cabeça e nas costas. Isto às 5h04 da tarde desta segunda-feira. Sim, a gente vê que até tem um ônibus passando ali, ó. Sim, a vida acontecendo, rodando Caxias, normalmente. Né? Movimentadíssimo. E olha lá, daí eles saem correndo, mas acabam deixando a mochila cair no caminho. Agora, se eu não me engano, é aquela mochila ali na frente, ó. É aquela mochila ali. E veja, Lu. Ó, aí é quando eles chegam, ó. Aí entra um, ele até dá ali um soquinho na mão, e aí, cara, beleza, o outro tá lá fora, fica olhando a movimentação. Esse é o início, André, de toda a movimentação do assalto. E quando o rapaz... Aí ele já anunciou o assalto e o outro entra, ó. Tá vendo? E quando o outro, aquela do tiro, ele seria queima-roupa, porque ele mirou na cabeça. Ele mirou na cabeça e, por sorte, foi de raspão. Aí a gente vê que um vai lá para trás no estoque e o outro fica cuidando ali na frente. Né? Isso aí durou tudo mais ou menos uns 5 minutos, 3 minutos. E aí, quando eles vão, ó, ele tá ali saindo, ele vê que o rapaz, que é o dono da loja, tá chegando, que havia dado uma saída, vê que alguma coisa estranha está acontecendo dentro da loja. Quando ele vê que é bandido, ele tenta pegar o bandido. A mochila acaba caindo, né? E o ladrão que estava lá dentro estava armado. E aí ele faz esses 2 disparos. E o desespero ali, depois o outro fechando a porta, né? Sim, imagina o medo, né? Aqueles tiros ali na loja. A gente nunca espera que uma coisa dessas vai acontecer, né, André? Não, e nesses casos, essas portas aí que são tão práticas e tão bonitas, portas de vidro e tal, elas se transformam, na verdade, a pessoa se sente ali, né? Vulnerável. Com certeza. Porque a criminalidade com um tiro quebra a porta, tá resolvido o problema. Olha o desespero dele, fechando ali a porta imediatamente. Muito bem. Meio-dia e 24 minutos, meio-dia e 24, a sensação chegou a menos 20 graus aqui no estado vizinho, em Santa Catarina. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos 57 cidades com temperaturas abaixo de 0 agora de manhã. Atenção para a imagem ao vivo de Gramado, Lago Negro. Pelo menos aí tem um pouquinho de sol para amenizar o frio. Essa forte massa de ar polar chegou ao estado e simplesmente derrubou as temperaturas. Faz tempo que eu não via um movimento assim lá em Gramado, hein? Fazia tempo que eu não via. Enquanto a Estael Cias se posiciona... Ah, Estael já pode entrar? Já pode entrar. Estael Cias, rapidamente, temos aí um minutinho agora e depois a gente vai conversar mais. Claro. Importante, o que a gente deve esperar? Tinha sol, gente, já saiu o sol, não é verdade? Tinha sol há pouquinho. Há nuvens sobre a região da Serra, isso significa... Exatamente, olha, já tem chuva lá em Pelotas, tem chuva lá no Morro Redondo. A temperatura hoje chegou a 5 graus negativos em partes do estado. E essa instabilidade, ela cresce nas próximas horas e avança para o norte. Está mantida a condição para neve em áreas da metade norte do Rio Grande do Sul. Santa Catarina teve sensação de menos 20. Aqui em Cambará do Sul, a sensação foi de menos 11 no começo da manhã. A temperatura foi de 4 graus negativos, mas com as rajadas de vento, a sensação chegou a menos 11. O Guilherme Roquete, agora de manhã, lá em São José dos Ausentes, pegou... Isso lá também a sensação foi de menos 10. No arroio. Sim, 1 centímetro, de gelo. Um centímetro a espessura do gelo. Não, e o frio, essa massa de ar polar, ela nem chegou. Ela está recém começando a avançar. O núcleo, a parte mais intensa, chega de fato aqui entre a quinta e a sexta-feira. E aí a gente para de falar em neve e vai falar em geada, André. Geada que pode ser severa, infelizmente.
Ó, a gente... Ó, o cãozinho tá coitadinho, tá com frio ao vivo, Guilherme Roquete. A gente tava falando do cãozinho caramelo, apareceu um semi-caramelo aí. Apareceu um aqui de São José dos Ausentes, olha só, bem simpático, por sinal. Acho que eu vou levar ele pra ti, André. Agora aqui, deixa eu ver o termômetro ali atrás. Pode trazer, Um olha grau aí. positivo no termômetro e a gente vai botar ele dentro do carro, tá? Pra levar ele pra ti. Pode trazer. Depois. Mas assim, ó, André, o que a gente tem aqui de São José dos Ausentes? A gente tá vendo ali o termômetro, tá? A temperatura é de 1 grau positivo. Agora que é festa aqui, o cachorrinho aqui. Nevasca, vamos apelidar o cachorro de Nevasca. Pois é, a Nevasca é boa, Estela. Olha só, o que eu tô percebendo aqui, tá? Ainda tem bastante sol, o dia tá ensolarado, vocês podem ver aqui em cima de mim bastante sol, inclusive aqui em São José dos Ausentes. Mas tem nuvens chegando por aqui sim. Se a gente olhar para esse lado aqui, que é mais pro lado da cidade, a gente já consegue perceber que a nebulosidade está chegando. De manhã cedo não tinha tanta nuvem assim. Inclusive ontem de noite, quando a gente chegou, até o céu tava limpo ainda, o céu tava sem nuvens, tinha até lua por aqui. Mas agora a gente já percebe que em relação a amanhã já tem mesmo mais nebulosidade e a gente está na expectativa pela neve por aqui. E podemos colocar Gramado ao vivo, porque quando a gente começou a falar de Gramado tinha sol. E olha como fechou muito rapidamente o céu, né, Estael? Fechou. Depois a gente vai mostrar a imagem de satélite, que a gente consegue mostrar exatamente essa nebulosidade se espalhando. E é bom que o Guilherme aproveite, vai lagartear bastante, porque daqui a pouco vai fechar o tempo lá. E aí a expectativa realmente é de precipitação e neve também em São José dos Ausentes. Muito bem, em seguida a gente volta a conversar, Estael Cias. E repetindo, esse é um frio que ele tem uma característica diferente dos outros, Estael, principalmente. Além da intensidade, nós teremos uma sequência de dias muito frios. Até pelo menos o domingo pela manhã tem frio. O que preocupa a gente bastante. Até daqui a pouco, Estael Cias, 8 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Olha só, um recado importante. Você teve que parar os estudos, E já pensou em voltar a estudar? Se não pensou, pense bem, porque a gente tem uma ótima dica. Vejam só. Estão abertas as inscrições para o EJA do SESI, onde você pode concluir o ensino fundamental e médio em modalidade EAD de forma rápida, sem sair de casa e com aulas voltadas para o mundo do trabalho. Não perde essa chance. Te inscreve logo. Te inscreve agora no ejadocese.com.br. Muito bem, a gente volta para a redação. Olha só que notícia boa. Teve alta aquela bebê, a Ana Vitória, recém-nascida, que foi jogada da janela de um ônibus, logo depois de ter nascido. Isso aconteceu em Panambi, no interior do estado, faz cerca de um mês. Agora, Ana Vitória está sob os cuidados do Conselho Tutelar, né, Lu? Exatamente, André. Mas que notícia boa, que ela teve alta. Ela estava internada desde o dia 30 de junho, lá em Santa Rosa, no noroeste do estado. Ela ficou 27 dias internada, recebeu alta, então, nesta terça-feira, ontem. E aí foi, então, encaminhada para o acolhimento, para um abrigo. A menina batizada de Ana Vitória, então, está num abrigo de Panambi e vai receber todo o suporte, todo o acompanhamento médico, de assistente social, psicólogo e também judicial. O próprio Ministério Público também está acompanhando de perto todo o encaminhamento, os trâmites. O Ministério Público vai, inclusive, André, acompanhar a evolução da criança, porque ela teve algumas lesões no crânio, então eles vão ver se ela vai ter alguma sequela, se vai precisar de alguma outra assistência médica no futuro. Familiares já solicitaram a guarda da criança, lembrando que a mãe de 20 anos, ela segue presa preventivamente, ela foi denunciada por homicídio triplamente qualificado. Vamos relembrar, então, essa história, André? Esse caso aconteceu, então, dia 30 de junho. A mãe estava num ônibus que saiu de Porto Alegre, estava indo em direção a São Nicolau, mas ela estava indo para a cidade dela, que é 16 de novembro, lá no noroeste. No meio da viagem, ela começou a entrar em trabalho de parto, foi no banheiro, deu à luz a criança sozinha, colocou a criança dentro de um saco de lixo e arremessou pela janela, isso em Panambi, foi no meio do caminho. Estava muito frio, inclusive foi a outra onda de frio, no final de junho, André. Estava 1 grau aquela noite lá em Panambi. A mulher continuou o percurso, desceu na sua cidade, 16 de novembro, 7h30 da manhã, inclusive passou numa loja, tá aí ela desembarcando, inclusive foi numa loja comprar absorventes.
A criança só não morreu, ela só teve a chance de viver, André, porque ela foi socorrida por policiais militares, né, que foram acionados por pessoas que viram aquele saco, viram que tinha alguma coisa se mexendo, viram que era um bebê e aí a polícia agiu muito rapidamente. Os policiais levaram primeiro a bebê para o hospital de Panambi, que estava com hematomas, escoriações e fraturas no crânio. Como o quadro era muito grave, ela foi transferida para o hospital de Santa Rosa e lá então ficou internada num leito de UTI neonatal. No dia do crime, como eu disse, André, os termômetros marcavam 1 grau, então a criança ela também teve hipotermia, né? Imagina, ela poderia ter morrido só pelo fato do grande frio, uma recém-nascida, né? Acabou sendo jogada num ônibus em movimento. Caiu no asfalto, né? No asfalto, sim, imagina. A mãe alegou que jogou a criança pela janela porque ninguém da família sabia, ela escondeu a gravidez. Nem tem justificativa. Não tem, mas pode a alegação dela. né? Pode dizer. Ontem ouvimos o advogado, inclusive, dela, a quem sempre nós respeitamos, né? É procurador, está falando justamente, né? Trazendo a versão dela aos fatos. Disse que no momento correto, mais adiante do processo, vai apresentar algumas justificativas, o que na verdade é injustificável. Por quê, Lu? Ontem nós estávamos aqui comentando, até pelas alegações dele, porque ela estava sozinha, né? Uma coisa até assim, eu imagino a cena terrível, mas estava sozinha no banheiro do ônibus, não se sabe qual pressão ela estava sofrendo. Ela disse que a família, que ela não queria contar para os familiares, porque os tios perguntavam para ela em Porto Alegre: fulana, tá grávida? Ia dizer que não, e se continuasse insistindo, ia embora. E ela foi. E aí, teve o bebê dentro do ônibus, botou no saco de lixo, jogou pela janela. E mais, o motorista do ônibus, ninguém percebeu nada. Silêncio total, ninguém foi acionado para pedido de ajuda. O motorista do ônibus nunca tinha dirigido até o município de 16 de novembro. Ele não sabia onde era a estação rodoviária. Mas ela estava bem, ela disse, o senhor dobra aqui à direita, agora o senhor pode dobrar à esquerda. Ela dirigiu, ajudou o motorista a chegar até a estação rodoviária. Eu li nos jornais locais essa informação. Ou seja, e ela desce do ônibus, o que ela faz? A primeira coisa, literalmente, lavar as mãos. Ela lavou as mãos. Bom, agora o processo segue, a investigação segue. O mais importante, Ana Vitória receber todo o cuidado que está recebendo. Já passou por uma fase importante, né, Lu? André, e olha só, eu conversei com o promotor, né, que está acompanhando o caso desde o início, e aí ele explicou um pouquinho quais são, então, os procedimentos a partir de agora que ela foi encaminhada para o acolhimento. Vamos ouvir, então, o promotor Daniel Mattioni. Dentro do acolhimento institucional, uma equipe técnica vai realizar uma estratégia de colocação familiar dentro de um documento, né, um termo técnico chamado Plano Individual de Atendimento. Esse Plano Individual de Atendimento, ele prevê essas estratégias, né, identifica eventualmente a família extensa, e a gente já tem conhecimento de que alguns familiares requereram judicialmente a guarda da criança. E até mesmo, porque não o pai, né? Exatamente. Primeiramente, ela disse que não sabia quem era o pai. Aí depois ela disse que aí já se sabia quem era o pai, enfim, mas também é importante se dar o direito, com né, certeza, André. a este pai e os detalhes de que o promotor me passou, né, criança, é que inicialmente tudo foi negado, esses pedidos de guarda, porque enfim, tem todo o processo que a mãe está enfrentando, né? Ela está presa preventivamente. E justamente pelo ato que ela cometeu, ela não deve receber a guarda de jeito nenhum, foi ela que colocou a criança em risco, mas já tem familiares que se colocaram à disposição, que querem a guarda, então se dá primeiro prioridade que eles chamam seio da família, ou seja, os familiares mais próximos, a avós, o pai, depois são, como ele disse, família externa, aí é tios, pessoas que possam ter algum vínculo socioafetivo, só depois é que se eles não tiverem essa opção, se avaliarem que não é a melhor, aí sim a criança vai para a adoção. Mas o promotor estava bem confiante que provavelmente devam conseguir deixar ela ainda na família, porque de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente é sempre a melhor prioridade, né? A melhor opção que a criança cresça
no meio familiar dela. Pelo que eu sei, até mesmo aqui os tios onde ela estava vivendo, em Porto Alegre, teriam manifestado o interesse de adotar a Ana Vitória, que a gente deseja que ela se recupere mais ainda e que não fique com sequelas. E a gente vai se referir a ela, assim, muito em breve, só Ana Vitória. Ana Vitória, ela vitoriosa, porque essa é uma história que, olha, é inaceitável, Lu. É uma história não há justificativa. Não há justificativa para uma atitude como essa. Pode apresentar aqui milhares de coisas. Fui pressionada. Bom, aí a pessoa vai responder por ter pressionado ela. Aí é uma outra história. Aí é um outro processo. Porque fizeram não sei o quê, porque eu era ameaçada. Bom, aí a pessoa que fez a ameaça vai responder a um outro processo. Esta história, este fato de ter jogado o bebê recém-nascido pela janela de um ônibus num frio, no asfalto, ônibus em movimento, isso não tem justificativa. 12h37 agora, 9 graus a temperatura, aumentou 1 grau, Estael Cias, 8 graus há pouco, agora 9 graus, aumentou a temperatura aqui em Porto Alegre. Você quer cuidar mais do seu sorriso? Preste atenção nesse recado, é um recado especial que a doutora Luciana da Sorri Fácil tem para você. Olá, eu sou a doutora Luciana Kremer da Sorri Fácil, uma empresa gaúcha, a maior rede de clínicas próprias do Brasil. E hoje eu gostaria de falar com você sobre implantes dentários. Você perdeu seus dentes e tem vergonha de sorrir? Sonha em fazer um implante dentário, mas acha que vai doer e que o implante não é para você? O implante dentário é um procedimento cirúrgico simples, praticamente indolor e que te devolve qualidade de vida, aumentando a sua autoestima, melhorando a sua alimentação e garantindo segurança num sorriso tranquilo. Não perca tempo, troque agora sua prótese móvel pelos implantes dentários. Agende a sua avaliação na clínica mais próxima de você. Ligue 0800 600 3130. 0800 600 3130. Ou busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Eu tô aqui me apertando de frio, tu tava até falando botar uma lareira aqui dentro do estúdio, aí eu ouço uma história de que não sei quem comeu lentilha, estão preparando lentilha. Na cozinha tem lentilha. Estael falando que tomou sopa não sei quando para se esquentar. Hoje às 10 da manhã, Estael tomou sopa para se esquentar. Tá na hora da gente falar aí desse frio todo pela frente. Esse é o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul. Olha, Estael, é importante a gente falar assim sobre o frio, tem todo o charme do frio, mas tem todo o lado de preocupação e bastante grande nesse momento onde muitas pessoas estão pelas ruas. E o dia da neve chegou, né? A Estael vai contar pra gente as perspectivas que nós temos pela aí e pelos dias de muito frio pela frente, Estael. O primeiro é a temperatura, né? A massa de ar polar mal começou a avançar, a gente já teve hoje temperatura de 5 graus e 4 décimos negativos lá em Capão Bonito do Sul, Soledade com 4 graus, São José dos Ausentes. Agora, até coloquei o mapa de temperatura aqui. Por exemplo, a gente tem Encruzilhada do Sul com 3 graus, a gente tem agora Pinheiro Machado com 5 graus, vamos subir a Serra Vacaria com 0,2 agora. Isso, meio-dia. O Roquete falou que estava 1 grau, né, positivo lá em São José dos Ausentes, 4 graus na região ali de São Francisco de Paula. A temperatura hoje à tarde ela sobe bem devagar, então vai ser uma tarde muito fria. Chove em Pelotas agora e pode colocar a imagem de satélite aqui para mostrar que as nuvens estão aumentando. Essas nuvens elas vão aqui na imagem de satélite tem dá para ver assim bem, como a imagem está bem ampliada, são poucas nuvens, mas elas estão aumentando e com potencial de chuva e vão fazer toda essa trajetória aqui. Já nevou, inclusive, teve neve misturada com água no Uruguai e essas nuvens do Uruguai estão subindo em direção à Serra Sudeste, então Pinheiro Machado, Morro Redondo, Canguçu, mesmo a região de Pelotas, já nas próximas horas tem possibilidade e essa nebulosidade sobe, então, para toda a região da Serra, São Francisco de Paula, São José dos Ausentes, Cambará, Bom Jesus, com potencial de neve e, inclusive, acumulação poderemos ter. O Guilherme Roquete está em São José dos Ausentes e a gente percebe na imagem o vento, Estael. Sim, e esse vento é o que faz a sensação térmica despencar. Olha o céu como é que está agora. Antes tinha sol em Ausentes. E agora o Gui vai mostrar pra gente muitas nuvens por lá, né, Gui?
Exatamente, André. A gente mudou um pouco a posição até para que a gente possa mostrar um pouco mais dessas nuvens. Eu vou virar para trás, inclusive, para a gente poder olhar. Olha atrás desse morro aqui onde tem essas casas, já tem nuvens e nuvens mais espessas. Antes era aquela nuvem um pouquinho mais fininha, mas agora não. Agora são nuvens mais espessas. Mas, André, olha só, eu antes de vir para cá ontem de manhã, chamei a Estael Cias no WhatsApp e fiz quase que uma teleaula sobre neve, sobre geada, para vir para cá bem informado. Então ela me contou, vamos ver se eu vou passar na prova agora. Ela me contou que para ter neve a gente precisa de 2 fatores. Primeiro, muito frio e segundo, que tenha nuvem. E tem que estar frio lá em cima na atmosfera, onde a nuvem forma o floco de neve. E para o floco de neve cair, ele tem que continuar congelado aqui embaixo também. Stael, 1 grau é o que está aqui agora. Se começar a nevar agora, essa neve pode se acumular, então, ainda com essa temperatura? Exatamente, muito bem colocado, aprendeu bem. E é isso mesmo. Olha só, viu só? Tem a possibilidade sim, e olha, a probabilidade maior é do final da tarde para a noite. Então, provavelmente, Guilherme, a temperatura vai baixar de 0 no momento que a possibilidade é maior de neve ali na região. Então, por isso, a temperatura ainda mais baixa do que se tem agora e com as nuvens mais densas do que se tem agora. Então, se cria um ambiente muito mais favorável no final da tarde e à noite. E aqui a gente tem um mapa mostrando algumas manchas aqui, que são as áreas de probabilidade de neve. Então, tem algumas manchas aqui entre a Campanha e a Serra Sudeste, manchas em lilás aqui na região de São Francisco de Paula, Cambará e São José dos Ausentes, que indicam um potencial maior e até mesmo de acumulação nestas áreas. Mas tem outras áreas também, aqui áreas do Planalto, do Alto Uruguai. Essa instabilidade vai passar aqui pela Grande Porto Alegre, então pode trazer potencial até mesmo para áreas de menor altitude e até mesmo aqui na Costa Doce. Outra preocupação, a gente tem recebido aí muitos questionamentos por parte dos agricultores. Aqui o mapa de geada previsto para amanhã. A gente vê amanhã a geada mais forte do centro para o oeste do Rio Grande do Sul. Quando a gente coloca o mapa de sexta-feira, que é o dia com potencial de temperatura mais baixa em todo o sul do Brasil e também sudeste e centro-oeste, vamos colocar o próximo mapa de geada do dia 30, a gente, vejam, está tudo lilás. Nossa. Então, assim, é todo o sul do Brasil. Vejam que até áreas aqui próximas da Lagoa dos Patos, que não é tão comum ter geada, acredito que Grande Porto Alegre possa ter também a ocorrência de geada. E no interior, a geada severa. Então, hortaliças, a fruticultura, o trigo, dependendo da fase, ainda não é uma fase tão sensível, mas o milho, então sim. É um tipo de geada, Stael, que ela mata a seiva da planta, né? Eu soube com produtores em Santa Catarina, a preocupação é com os bananais, porque diz que o frio, a previsão é o mesmo frio que anos atrás matou 80% das bananeiras em Santa Catarina, porque ele é um frio intenso, ele mata a seiva da planta, né? Tem a geada negra, que é essa geada que realmente tem esse efeito de dentro para fora e aí realmente não tem como recuperar. Quando é só superficial, quando é só na parte externa das folhas, ainda pode recuperar a planta. Então, realmente é um cenário de alerta, de risco. Tem um mapa de temperatura, porque a temperatura... Stael. Claro. Eu vi que hoje teve quase 60 cidades aí com marcas negativas, né? Como é que foram e como é que ela vai chegar? As mínimas vão ser à noite ainda? Vão ser piores do que a da manhã ou não? Não. Hoje realmente as mínimas já aconteceram, mas assim que baixar o sol, Lu, a gente vai ter a temperatura baixando de 5 graus em grande parte das regiões. Aqui a previsão para as áreas que têm possibilidade de neve. Hoje pela manhã, por exemplo, São Francisco de Paula começou o dia com 1 grau negativo, à tarde não passa de 6. São José dos Ausentes, onde está o Guilherme, fez -4. À tarde, não passa de 4 graus positivos. Jaquirana começou o dia com 2 graus negativos, à tarde tem 6. Gramado, que a gente mostrou as imagens ali, também não passa de 6 graus. E Canguçu, lá na Serra Sudeste, fez 1 grau positivo e à tarde a máxima chegou aos 6. Pode nevar em todas? Essas são as regiões aqui que têm possibilidade de neve. Mesmo com 6 graus? Mesmo com 6 graus, mas é mais à noite que a chuva vai avançar. Aí a temperatura já vai estar em torno de 0. Vamos colocar aqui o mapa do Rio Grande do Sul com a temperatura de sexta-feira, porque respondendo a pergunta da Lu, hoje a gente já teve 5 graus negativos, mas o ápice dessa massa de ar polar acontece na sexta-feira e na sexta nós poderemos ter marcas de temperatura aí na casa de 8 a 9 graus negativos, lá onde está o Guilherme, naquela região de São José dos Ausentes, Vacaria, que na semana passada teve -6, poderemos chegar aos -8, isso
é temperatura, viu? Não é sensação térmica. E para quem está nos pedindo as imagens de fogueira debaixo dos parreirais, não é uma imagem aqui do Rio Grande do Sul, Não tá? É uma imagem que é da região da Borgonha, da onde vem o Bœuf Bourguignon, lá na França. Então não confundam. É tudo muito bonito. Até uma ideia daqui a pouco para o frio intenso aqui do sul. Mas está circulando muito, está circulando redes sociais, WhatsApp. Olha só em Bento, olha só em não. São fogueiras que são feitas embaixo das plantações, mas isto não é ainda aqui no Rio Grande do Sul. Não é aqui no Rio Grande do Sul, verdade. Tá bem certo. colocado. Obrigado, Estael. Diga rapidamente, Gui. Eu também tô com uma ideia. Eu vou fazer uma fogueira e vou fazer o vivo do lado da fogueira nos outros dias agora. Eu acho bem interessante. Ô, André, e só um complemento, antes o Gui mostrou lá o caramelo malhadinho, ele é a prova de que ainda não é frio de ringue acústico. Não, mas aquele lá tá acostumado, né? O cachorrinho aquele, ele tá acostumado lá com o frio da região, pelo visto. Ele estava bem feliz e nem tinha proteção, o cãozinho, né? Aliás, pedido para as prefeituras, se organizem para que esta noite as pessoas não durmam na rua. Ginásio, igrejas, momento de abrir as portas para receber todas essas pessoas. Obrigado, Estael Cias. A gente segue acompanhando todas as informações da Metsu Meteorologia. 12h47 minutos agora, logo depois do intervalo. Aleluia! O Grêmio finalmente venceu e encaminhou a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. E que assim continue, né? E que assim siga aí o Grêmio. E o lado B do inverno, que nós falamos há pouco. Gabi Lerina. Pois é, André, em uma das noites mais frias deste inverno, a gente está aqui no Gigantinho para acompanhar como foi essa noite mais aquecida, de 102 pessoas em situação de rua. Olha só, tá tudo pronto por aqui. Daqui a pouco eu trago os bastidores aqui do Gigantinho, André. 12h47 minutos, um rápido intervalo e a gente já volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 12h52 minutos, 57 cidades com temperaturas abaixo de zero. 57 municípios do Rio Grande do Sul. Imagens ao vivo de Gramado, Lago Negro, tempo fechado por lá, o céu encoberto, um indicativo de que realmente teremos neve também na cidade de Gramado. Agora, esta foi e as próximas serão uma das madrugadas mais geladas do ano. 102 pessoas em situação de rua puderam se abrigar no estádio do Gigantinho, aqui na capital. Em outros municípios também. Essa iniciativa é de extrema importância nessas noites de frio. Vamos conversar ao vivo com a Gabi Lerina, que está lá e vai mostrar pra gente essa estrutura, né, Gabi? Verdade, André, é uma estrutura muito bacana que foi montada aqui no Gigantinho. Eu vou mostrar para vocês agora, olha só, 102 pessoas, como você disse, em situação de rua, passaram a noite aqui. A Estel pode até nos ajudar, mas fez pouco mais de 4 graus nessa noite, mas a sensação térmica era de temperatura negativa em Porto Alegre. Olha aqui, ó, André, uma cama prontinha. Cada morador, cada pessoa em situação de rua recebeu pelo menos um cobertor. E aí, de acordo com a necessidade, o pessoal aqui da prefeitura foi disponibilizando mais um. Aqui está uma cama prontinha para receber. Uma pessoa já dormiu aqui e deve retornar. Olha só, aqui em cima, por exemplo, tá sem cobertor, sabe por quê, André? Porque essa pessoa aqui levou o cobertor com ela para ir para a rua e certamente vai voltar depois para poder dormir novamente. Aqui é o seguinte, dá até para reservar cama, viu? Esse papelzinho aqui que a gente não vai identificar o nome da pessoa, tá reservado. Então aquele morador ali de rua vai voltar e vai dormir ali. Olha aqui mais para trás, lembra que a gente também comentou, trouxe informação de que quem quiser trazer o seu animal de estimação também pode trazer? Tá vendo lá atrás, André? Tem o cachorrinho, sempre tem, olha, né? Tá lá, ó. Sempre tem um pretinho, comendo, André. Querido. Eu acompanhei agora há pouco, ele ganhou ração ali, tá feliz da vida. As casinhas aí, então, gente, que legal. Então, André, tu viu que amor, que bonitinho, né? Que capricho, tem casinha para cada um deles. É o seguinte, desses 102 pessoas em situação de rua que passaram a noite aqui dentro do Gigantinho, foram 97 homens e 5 mulheres. Dessas 5 mulheres, uma delas gestante, André, e que precisou de atendimento médico. Hoje pela manhã ela foi encaminhada a uma unidade de saúde para fazer o pré-natal. Então agora a tendência é de que essas mesmas pessoas que dormiram aqui
já estão aqui, permaneçam aqui ou saíram para a rua e depois vão retornar. Olha. Por isso, então, aqui ao lado, André, lá no fundo também foi colocado lá uma mesa e vão ter várias atividades aqui da prefeitura, atividades lúdicas, atividades de pintura, várias atividades para que essas pessoas possam se distrair nesse dia. Muito bacana. Eu vou dizer que eu tô emocionada, né, André? Eu não pago imposto para me emocionar. Eu vi ontem. Achei muito bonito, sabe? Isso aqui é dignidade, André. Eu vi ontem. É tu ser cidadão, sabe? Eu vi ontem em São Leopoldo, ao vivo, uma transmissão deles fazendo isso, convidando as pessoas para se recolherem num local como o Gigantinho. E outros municípios também. Aliás, o presidente da Federação dos Municípios conversou com a Estael Cias no início da semana, perguntando justamente sobre o frio, né, Estael? O presidente da FAMURS entrou em contato com a Metsul e a gente teve uma longa conversa explicando todos os riscos, porque essa é a missão da meteorologia, né? Conseguir antecipar os fenômenos e que as autoridades, as pessoas se organizem, se preparem da melhor forma possível. A gente não tem como evitar o frio, como evitar a geada, a neve, a sensação de temperatura negativa. Então, se a gente conseguir se preparar, a gente minimiza o risco. E é bem como a Gabi falou, dignidade, né? Porque essas pessoas não escolheram viver assim. Alguns talvez, mas a maioria está numa situação vulnerável, a gente está num momento de crise econômica. Então, ter um pouco de dignidade e conforto nesses dias tão gelados. Não é uma noite só, né? Não é uma noite só. Muitos municípios que ainda não se organizaram, alô, igrejas, abram as portas para as pessoas, né? Prefeituras, se mobilizem, a hora é agora. São 3, 4 dias de frio intenso, Gabi. Pois é, André. Inclusive, olha só, eu estava aqui com a equipe, com o Paulo Garavela, a gente percebeu muitas pessoas chegando aqui para fazer doações. Isso é muito legal, mas a prefeitura está pedindo para que essas doações sejam concentradas lá no Tesourinha, porque lá existe todo um trabalho de separação das peças de roupa, tem toda a triagem em função da própria pandemia. Então, a gente aproveita essa informação aqui do SBT para trazer essa informação das pessoas que dirijam as suas doações lá para o Tesourinha, mas que elas chegam até aqui. Inclusive, até agora há pouco eu entrei numa das salas ali, vi ali que o pessoal está separando as peças de roupa, porque também os moradores de rua que chegam aqui podem lá escolher e montar o seu look, seu look de frio, né, André? E a gente segue acompanhando. Obrigado, Gabi Lerina, direto do Gigantinho. Tem outras instituições que estão recebendo alimentos. A própria Polícia Rodoviária Federal, em todas as instituições, muito prático, né? Vai num posto ali da Polícia Rodoviária, deixa a sua doação, alimento, cobertor e tal. Obrigado, Estael Cias. Amanhã a gente volta a conversar, com né? Com certeza. Amanhã... Vamos mostrar toda a neve que vai acontecer hoje. Muito bem. Então, expectativa de neve, portanto, entre hoje e amanhã. 12h e 57 minutos. Agora vamos falar de esporte. Finalmente o Grêmio voltou, o Grêmio venceu, fez 3 gols numa partida. Tá certo que o time lá, pelo que eu já fiquei sabendo, não era grande coisa, mas era algo que não acontecia há 2 meses. Entram em campo Matheus Schenck e Jeremias Werneck. Rapaz, fazia tempo, 2 meses que o Grêmio não fazia não fazia 3 ou mais gols num só jogo. Boa tarde, André, boa tarde, Jeremias. Alegria, Jeremias. Que isso, hein? Eu imaginava um resultado bem diferente, 3-0. Pô, todo mundo ficou surpreso, até o Matheus Schenck, né, Schenck? É verdade. Sabe quem não ficou surpreso? Sabe, Jeremias? Quem? Dani Hill. Ela ficou muito feliz e eu acho que ela estava com muita confiança. Quer ver? Olha, diante da atual fase do Grêmio, eu tive uma ideia. Vou mandar um WhatsApp aqui nos meus grupos pro Romildo. Mas como se ele saiu de todos os grupos? O Romildo saiu de todos os grupos do WhatsApp. Então o jeito é rezar, meus amigos. Grêmio e Vitória. Nos ajuda, vai? A fase já não é muito boa e estamos com 6 desfalques. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ufa, aquele alívio! Ricardinho! Gol do Grêmio. O jogo tá parado há mais de 5 minutos para decidir se foi gol ou não foi gol. Olha, eu vou tirar uma soneca enquanto analisam se foi gol ou não. 10 minutos já. Ai, me despertei com a notícia de que foi gol.
Léo Pereira. Larga a música aí. Garoto, resistem aos seus mistérios, garoto. Olha, fazia um mês que o Grêmio não marcava 2 gols no mesmo jogo. Vou até me esconder para não dar azar. Diogo Barbosa, 3-0 no finalzinho dos descontos. Eu vou ficar aqui escondidinha. Tá dando sorte. Arquibancada Grenal. Jeremias Werneck, não foi uma alucinação coletiva. O Grêmio fez 3 gols, venceu por 3-0, está praticamente classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. E no final de semana tem Brasileirão. Jeremias, dá para ficar otimista para a sequência do Brasileirão ou é exagero? E vamos esperar, né? Mas foi uma boa vitória. Foi uma boa vitória. Gostei de algumas atuações. O adversário é bem frágil, né? O adversário não está num momento muito bom, então a gente tem que relativizar. Mas o Grêmio fez o que tinha que fazer. Pegou um adversário assim e fez 3-0. Essa é a boa notícia. Pior seria enfrentar o Vitória, criar chance e não fazer gol. Vencer por 1-0. Venceu por 3-0. Boa notícia. Até porque o Grêmio tinha enfrentado adversários fracos recentemente, como o próprio América. E sofrido, né, Jeremias? Então, esse 3-0 serve para o Ricardinho sair dessa urucubaca, serve para o Léo Pereira ganhar confiança. E o último gol que a gente já viu ali, foi do Diogo Barbosa, serve para o Diogo Barbosa também ganhar confiança. É uma vitória que o Grêmio usa para dar um pouco mais de moral e tranquilidade, né? O terceiro gol do Grêmio é uma coisa aleatória, assim, total, né? Total, né? Luiz Fernando dando passe, Diogo Barbosa concluindo como centroavante. Por isso que eu te perguntei, Jeremias, não foi uma alucinação coletiva, né? Bom, se foi, ainda estamos nela, né? Mas acho que não, né? Sabe quem gostou bastante dessa vitória, Jeremias? Quem? Quem será? Luiz Felipe Scolari. E ele falou depois dessa partida justamente sobre o que ele está mudando no time do Grêmio. É uma resposta bem curiosa porque faz menção ao trabalho do Thiago Nunes. Presta atenção. A gente tem recebido alguns relatórios de alguns detalhes de treinamentos anteriores, de preparação física anterior, uma série de coisas que a gente está mudando. E para que isso aconteça, corre-se alguns riscos, um treinamento um pouco mais forte, uma série de detalhes que a gente está examinando e fazendo. Agora, claro que eu gostaria de estar melhor no Campeonato Brasileiro, que a gente tivesse vencido 2 jogos, empatado 1, pelo menos isso, ficaríamos em melhor situação. Jeremias, não foi só o Felipão que foi sincerão, né? O presidente Romildo Bolzan também, inclusive, falou que tem dirigente na Itália. Vamos conferir, daqui a pouquinho a gente comenta. O modelo está na Itália. Esta é a única confirmação que posso fazer. Quantas situações, desdobramentos, conversas, o que tem de concreto, e sempre foi assim, né? Isso não é fato desconhecido. Todo mundo sabe que a janela europeia começa a partir de 1º de agosto. E essa janela era uma janela esperada para a gente concluir algumas situações de negócio, algumas avaliações que a gente tinha. Então, eu posso adiantar que está lá. Jeremias, ele falou ali do Amodeu, que é o Carlos Amodeu, CEO do Grêmio, o cara das contratações, o cara do dinheiro, o cara do cofre. Ele está na Itália para contratar Hernani. Daqui a pouquinho a gente vai ver imagens do Hernani. Volante de 27 anos, ex-Atlético Paranaense e hoje no Parma. Como é que está esse negócio? Está acontecendo? Vai acontecer? O Schenck, além do Grêmio, tem outros 2 times interessados nesse jogador, tá? Que aqui no Brasil jogou pelo Atlético Paranaense. É difícil, muito difícil que o Hernani venha para o Grêmio. Mas a busca pelo Hernani já é uma boa notícia, porque ele é bom jogador, hein? Em 30 segundos, Jeremias, o Grêmio está vendendo o Matheus Henrique? Não, o Grêmio está vendendo o Juan. Te quebrei, né? Quer me surpreender. Não, mas o Matheus Henrique interessa a mais de um clube. O Sassuolo da Itália, onde está o Carlos Amodeu, manifestou interesse. Mas esse mesmo clube, eu acho que eles gostam muito do Grêmio. Eles gostam demais do Grêmio, porque agora eles querem o Juan. É sério? Então, é sério. A quarta-feira vai ser movimentada na Itália. O Matheus Henrique tem uma possibilidade de sair. E o Juan também. Jeremias, já estou entrando em contato com nossos chefes para tentar te enviar para a Itália para acompanhar de perto, pode ser?
Mas faz isso agora. Sai daí do estúdio agora. Sabe quem não foi para a Itália, Jeremias, e não vai pelo jeito? Quem? Yuri Alberto. O Internacional recusou uma proposta de 61 milhões de reais pelo Yuri Alberto. Eles querem 90 milhões, Jeremias. É porque o Inter, ele tá numa pendenga financeira muito grande, né? Numa penúria muito grande, mas o Inter vendeu o Vinícius Tobias, o moleque de 17 anos, há pouco, né? Então, assim, grana, nesse momento, o Inter até precisa, mas se vender o Yuri Alberto, vai ter dinheiro, não vai ter ninguém para botar lá na frente. É esse o argumento. É verdade. Vendemos o Vinícius Tobias, temos dinheiro, dá para segurar o Yuri Alberto. Entendi. Sabe quem é que vai estar na frente no final de semana em Inter e Cuiabá? Sabe? Sim. Tyson, ele está de volta. A gente tem nas telas aí para você as novidades do Internacional. O Inter que tem Tyson e Saravia de volta, estão disponíveis para jogar. Depois, quem mais aí? Vamos ver. O Patrick é problema, hein, Jeremias? Desconforto na coxa, deve estar fora no final de semana. Próxima tela aí, quem tem mais? Estão voltando a treinar Guerreiro e Moledo. Jeremias, o Guerreiro pode voltar a jogar já na semana que vem? Eu falei com uma pessoa ontem à noite, ela me disse o seguinte: contra o Cuiabá no final de semana, acho pouco provável, mas contra o Flamengo ele vai voltar. E o Diego Aguirre quer olhar o Guerreiro, hein? Atenção, tem grande chance do Guerreiro voltar e beliscar uma titularidade nesse time do Inter, né? É verdade. Mas será que ele consegue ainda? Sim ou não? Acredito que sim. A volta Sério? Que não foram. Com 30 e tantos anos? Tá Yuri Alberto. Hein, Jeremias? É bom jogador, consegue sim. Mas ele tira o lugar do Yuri Alberto no time? Só me diz isso, agora eu não entendi. É que o Yuri Alberto não tá bem, né? E o Guerreiro tá em final de contrato. O Guerreiro tem que jogar bem para arranjar um novo clube, né? Então tá bom, polêmica. Se você tá dizendo, eu não vou discordar, né? Vamos fechar o esporte de hoje aqui falando da gauchada que está em Tóquio, os Jogos Olímpicos. A gente já teve algumas medalhas. Por exemplo, o Rio Grande do Sul conquistou medalha de bronze com o Daniel Cardim no judô e também com o Fernando Scheffer na natação. Vamos acompanhar nas telas para você as novidades da gauchada olímpica. Maria Portela perdeu numa luta polêmica para uma atleta russa nas oitavas de final. Tá fora, infelizmente. Mayra Aguiar estreia hoje. Tá sendo gentil, né? Vamos botar como polêmica, né? A Mayra Aguiar estreia hoje, meia-noite 45. Ela que já ganhou bronze em 2012 e também em 2016. Vamos conferir mais novidades da gauchada. Ontem o Fernando Scheffer participou do revezamento 4x200 livre e acabou no 8º lugar. E para finalizar a sua programação olímpica, hoje 9h30, a Luísa Campos vai estar em campo no rugby feminino, a estreia brasileira contra o Canadá. Tomara que dê sorte a Luísa Campos no rugby feminino. André Har, as Olimpíadas estão bombando e tomara que a gente tenha ainda mais medalhas para o Rio Grande do Sul, né? Certamente. A gente quer encerrar desde já agradecendo a companhia de todos com a gente. Lembrando que o Hospital São José de Dois Irmãos, pela primeira vez desde o início da pandemia, não está com pacientes na ala Covid, o que continua exigindo, né, que a gente mantenha todos aqueles cuidados, mas que é uma notícia boa sim e tem a ver diretamente com a vacinação. Hoje é dia do agricultor, um abraço forte a todos os agricultores. Hoje enfrenta muito frio, os agricultores estão enfrentando muito frio hoje, né? A gente sabe da dificuldade e por isso recebem todo o nosso reconhecimento. Eu e a Lu que trabalhamos juntos nesta área rural, né, Lu? Acompanhei 5 horas da manhã eles lá, ó, no campo. Esses são corajosos, né? Bom, e hoje tem agora, por ser o dia do agricultor também, temos uma live a partir da 1h30 da tarde aqui com as informações do agro, Alessandra Bergman, então pelo nosso Facebook. Obrigado pela audiência, pela companhia. Imagens ao vivo nós vamos mostrar do Hospital São José de Dois Irmãos vazio, gente. Mas continue se cuidando, é muito importante. Obrigado a todos, voltamos amanhã com as informações de neve. Tchau, tchau, tchau.